Vou falar rapidamente para vocês aqui sobre o que vocês mais perguntam, que é o setup de gap de média móvel. Esse setup de gap de média móvel, ele está dentro do contexto de reversals do Albrook, principalmente quando ele fala da parte de reversões majoritárias de tendência, né, o Major Trend Reversals, que está no livro de reversals dele mesmo. Então, o que o Albrook diz é que o gap de média móvel ele seria o primeiro passo de uma reversão majoritária de tendência. Então, ele é o primeiro sinal de que aquela tendência está perdendo força. Então, o que ele indica é que sempre que uma tendência ela é guiada por uma determinada média móvel, quando o preço vem abaixo daquela média móvel por dois candles consecutivos, incluindo fechamento, máxima e mínima, a tendência é que haja uma última nova puxada para aquele preço antes de uma reversão majoritária de tendência. Então peguei o dólar aqui para mostrar para vocês mais ou menos como funciona e como eu opero, tá? Assim como outros setups do Allbrooks, o stop loss e o stop gain eles são subjetivos, né? Eles são sempre técnicos. Então eu uso do meu jeito, ele não indica um stop perfeito para nenhum desses setups. Inclusive quando eu fizer o vídeo do como eu opero ranges abaixo e acima de barras, né, que são os mercados de ordem limitadas que ele fala no Operando Trading Range, a gente vai ver que a parte mais difícil é stop e stop gain. Mas enfim, aqui ó, pra gente não demorar muito, a gente está vendo que peguei o dólar aqui, a gente tem uma tendência clara de alta no dólar, que é guiado pela média móvel de 20, tá? Eu uso a média móvel de 20 aritmética, ele usa a exponencial. Eu gosto mais da aritmética, tá? Então o que a gente tem que prestar atenção aqui é a primeira vez que o preço ele vier abaixo dessa média móvel, tá? Então aqui nesse momento que eu circulei aqui, ó, é a primeira vez que o preço vem abaixo da média móvel. Esse candle ele vem abaixo da média móvel, mas a máxima dele e a mínima ainda incluem a média móvel. Esse segundo candle aqui, a máxima dele ainda toca a média móvel, o candle posterior aí sim, ele é todo abaixo da média móvel. Porém, ele é o primeiro, né? Então a gente tem que contar dois candles que tenham esse contexto. Então, como aqui só teve um, a gente não vai fazer nada, não vai considerar isso um gap de média móvel. Então a tendência continua acima da média. Inclusive aqui tem uma entrada do Allbrooks também que está lá no Trends, que é o High One, né? Mas depois a gente fala dela qualquer coisa. E aqui sim, ó, a gente tem uma última pernada de alta numa abertura. E aqui, pela primeira vez, a gente tem um gap de média móvel de verdade, né? E aí como que se opera isso, né? Então para o Allbrooks isso aqui de fato é o primeiro momento de uma possível reversão majoritária de tendência. E aí como você vai operar? Você vai contar dois candles da mesma forma que a gente contou no anterior, em que eles fiquem totalmente abaixo da média, né? Da média que estava guiando a tendência anterior, e a gente vai colocar a ordem de compra acima desse candle. Então, esse primeiro candle que fecha totalmente abaixo da média, a gente conta um, o segundo ele já toca a média, então a gente elimina ele de novo. Aqui, o primeiro a gente conta novamente, então esse aqui é a gente vai contar um novamente. O segundo, aqui também totalmente abaixo da média, a gente já colocaria uma ordem de compra aqui, ó. Seria a primeira ordem de compra, tá? Essa ordem de compra não foi acionada, caiu novamente, a gente vai colocar a ordem de compra nesse candle aqui. Não foi acionada, a gente vai trazer a ordem de compra para esse candle aqui. Não foi acionada, a gente vai colocar a ordem de compra nesse candle aqui. Aqui foi acionada, certo? Então aqui a ordem de compra teria sido acionada. Beleza? Vou até colocar em vermelhinho. Acionou a ordem de compra, como eu opero, tá? Eu faço saída parcial na média de 20. Então aqui a saída parcial seria na média de 20. Então teria dado aí 8 pontos mais ou menos no dólar. Depois que dá a saída parcial, o que eu faço é eu trago o stop para o break-even e tento carregar até a máxima anterior, tá? E vou subindo barra a barra. Então aqui eu iria subindo do break-even, eu subiria para essa barra aqui, depois subiria para essa barra aqui, essa barra aqui, essa barra aqui, e eu seria estopado no gain aqui. Então eu teria entrado nessa barra
com saída parcial de 8 pontos e depois saída total seria ali nos 16 pontos. Beleza? E aí, aqui tem a MTR também que o pessoal pergunta. Então, a MTR ela é o contexto final que começa com um gap de média móvel, que é o que? O preço vem debaixo da média de 20, da média que guiava essa tendência anteriormente. O mercado tenta uma última puxada. E aqui a gente pode ver o volume, a gente tem uma bela barra de ignição com um volume crescente que indica uma reversão majoritária de tendência, aí realmente ocorre a reversão majoritária de tendência. Aí a gente pode pensar que isso aqui é uma nova tendência, né? Uma nova tendência. Aqui eu já não, eu assim, estou olhando, batendo o olho, tá? Eu puxaria uma FIBO aqui para ver se isso é uma nova tendência. Mas a gente pode chamar isso aqui de uma nova tendência. Então, de novo, ó, média sempre abaixo, sendo guiada pela média de 20. Pela primeira vez aqui a gente tem dois candles acima, ó, da média de 20. O que o Allbrooks diz? Olha, quando isso acontece, você vai ter pelo menos mais uma puxada antes da reversão. Então aqui a gente tem mais uma puxada, né, que vem desse candle até esse candle e depois uma reversão. Tá? Aqui provavelmente eu nem entraria nessa última que eu mostrei, porque isso aqui provavelmente eu consideraria, eu puxaria uma FIBA, a gente vai ver que provavelmente é uma retração daquela perna anterior que a gente mostrou, né? Mas enfim, espero que vocês tenham entendido aí pelo menos o contexto básico do que é um gap de média móvel, que eu falo bastante, e uma reversão majoritária de tendência aí do Allbrooks. Beleza? E aí depois eu faço um sobre aquele setup de trading range lá. Valeu.